Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou aluna de iniciação à docência do professor Dan e estou aqui para falar um pouquinho sobre gametogênese feminina. Bom, como nós já sabemos, o zigoto nada mais é do que o resultado da junção do gameta masculino com o gameta feminino, respectivamente espermatozoide e ovócito. Bom, os gametas são formados a partir das células germinativas primordiais. Essas células são geradas ainda durante o período embrionário, na segunda semana de vida do embrião. Bom, essas células são localizadas, então, na vesícula vitelínica, na região em que vai ser formada a gônada desse indivíduo, que no caso podem ser os testículos ou os ovários. Essas células também estimulam a formação da gônada. Bom, a meiose é um processo de divisão celular em que a célula filha vai possuir metade dos cromossomos da célula mãe. Nesse caso, nós temos aqui como exemplo o ócito primário, que contém 46 cromossomos. Esse ócito vai passar pelo processo de maturação e durante esse processo ele sofre meiose. Meiose 1 e meiose 2, que eu vou estar falando posteriormente. À medida em que ele sofre esse tipo de divisão, ele vai apresentar 23 cromossomos ao final da sua maturação. Ou seja, esse tipo de divisão celular, a meiose, é extremamente importante, crucial, para que haja a gametogênese, para que haja a formação de gametas. Já que, por exemplo, esse ócito maduro vai unir os seus 23 cromossomos com os 23 cromossomos do espermatozoide, unindo então, formando então, os 46 cromossomos. Bom, falando agora de oogênese, a oogênese nada mais é do que a maturação de oogônias até oócitos maduros. Lembrando que esse processo de oogênese, de maturação de oogônias, já acontece nos ovários no período de vida fetal, ou seja, no 5º mês de vida fetal, essas oogônias vão passar por um processo de maturação, gerando os oócitos primários. Esses oócitos primários, somente a partir da puberdade, é que vão sofrer a primeira meiose, formando então os oócitos secundários. Então nós temos a célula germinativa primordial, que vai sofrer uma primeira divisão mitótica, formando então a oogônia, que vai sofrer também uma outra divisão mitótica, formando o oócito primário, que só vai se transformar em oócito secundário a partir da puberdade, durante a sua primeira divisão meiótica. Bom, então nós temos a célula germinativa primordial na gônada, ou seja, nos ovários. Essa célula vai sofrer mitose, formando ovogônia, que posteriormente vai formar o ovócito primário, e esse ovócito primário vai sofrer então sua primeira meiose na puberdade, como já foi dito, formando o ovócito secundário e o primeiro corpo polar. Bom, por que isso acontece? Por que o ovócito primário não sofre a meiose, então, formando dois ovócitos secundários, por exemplo? Bom, durante esse processo de meiose 1, durante essa primeira meiose, esse ovócito primário vai gerar apenas um ovócito secundário, porque essa célula que pôde formar um ovócito secundário recebeu mais citoplasma, recebeu todo o conteúdo celular, enquanto que a outra célula recebeu pouco citoplasma. Logo, a que recebeu mais citoplasma, todo o conteúdo celular, vai formar então o ócito secundário, enquanto a outra célula
não consegue se desenvolver como ócito secundário e forma então o corpo polar. Bom, essas células vão sofrer meiose, nessa etapa aqui de meiose 2, em que o ócito secundário vai gerar um ócito definitivo e um corpo polar, e o corpo polar aqui vai gerar mais outros 2 corpos polares. Bom, diferentemente do que aconteceria na espermatogênese, por exemplo, nós teríamos então no final a formação de 4 espermatozoides, enquanto que na oogênese nós teremos apenas a formação de um ócito definitivo e 3 corpos polares, que seriam ali os 3 espermatozoides, se nós estivéssemos falando de espermatogênese, por exemplo. Bom, essas são as referências bibliográficas desse vídeo. Eu deixo aqui meu agradecimento a todos. Muito obrigada.